a gente vai colocando lá no canal do Centro Espírita. A palavra é sua. Tá bom. Então, boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui refletindo sobre a doutrina espírita junto com vocês. Antes de a gente entrar no tema, eu quero falar isso publicamente, né? Deixei para poder falar justamente no momento aqui da nossa palestra, da nossa exposição, os meus sentimentos profundos, né, pelo nosso irmão Ricardo Ottoni Figueiredo, né? Então, que Deus o abençoe aonde ele estiver. A gente sabe que existe esse momento de adaptação, né? Quando a gente retorna para o mundo espiritual, a literatura espírita deixa isso para a gente bem claro, né? Então, é natural, né, esse processo de readaptação. Alguns é mais rápido, outros demora mais um bocadinho, né? Mas os espíritos recebem, né, as nossas boas vibrações e é isso que eu estou, nesse momento aqui, desejando a ele. E eu tenho certeza que vocês, em pensamento, em comunhão, né, juntamente, a gente está aí direcionando, né, essas boas energias para ele, né? Então, que Deus o abençoe aonde ele estiver. Então, meus caros, né, vamos lá. Eu tenho aqui um material que eu vou compartilhar com vocês. Eu sempre gosto de fazer isso, principalmente nos nossos nesse trabalho, né, que a gente tem feito com as ferramentas virtuais, né? Porque eu acho que é importante, porque isso prende a atenção, isso provoca a pessoa a ficar ali buscando ler, mas agora fiquem tranquilos aqueles que por acaso estiverem no telefone celular, que tiver dificuldade para ler, tudo que a gente colocar na tela a gente vai ler, tá? Então, vocês vão poder acompanhar também, né? Tem aqueles que têm problema na questão do visual, né? Dificuldade da leitura. Então, tudo que vai ser exibido vai ser lido, tá? Não são muitos textos, é muito mais um fio condutor, até porque esse texto ele é relativamente longo, né? Sobre o tema que a gente vai desenvolver. Vou colocar aqui para vocês, já na tela, tá? Se por um acaso acontecer algum problema aí, vocês sinalizem para mim, porque eu temporariamente perdi o contato visual com vocês, né? Eu estou aqui expondo a tela, né, do meu computador para vocês. Então, qual é o nosso tema? O nosso tema é liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, é uma expressão muito conhecida, né, no mundo, principalmente no mundo ocidental, por conta de uma série de coisas relacionadas a fatos históricos, né, marcantes, que envolve essas três palavras, né? E esse é um texto, é importante, né? É um texto que foi escrito por Allan Kardec, mas não foi publicado por ele, né? Esse texto ele foi publicado no livro Obras Póstumas. E a gente vai falar um pouco inicialmente sobre obras póstumas, né? Então, essas são palavras, e não é à toa que está em francês, né? Porque tem uma representatividade muito grande para os franceses e também para o mundo, né? Então, liberté, égalité, fraternité, né? Então, é algo em que os franceses, por exemplo, né, a gente está aqui dando mais ênfase, né, a eles, quase que é naturalizado, né, essa questão da liberdade, igualdade e fraternidade, a questão do pensamento republicano, né, isso é muito forte na tradição francesa, né. É lógico que o que a gente vai apresentar aqui e aquilo que Allan Kardec vai trazer apresenta nesse texto, né, não é ainda aquilo que a humanidade vivencia, né? A gente está longe disso, né? Então, a gente fica muito mais no campo das ideias e na representatividade das palavras, mas sem ação, né? Propriamente dita, diante do peso que essas palavras podem ter nas relações sociais e no desenvolvimento, é, no progresso espiritual que o nosso planeta pode ter. Allan Kardec deixa isso muito claro, né? Mas antes de a gente abordar o texto em si, vamos falar um pouquinho sobre a questão da obra, né? Então, Obras Póstumas, obviamente, né, um livro publicado pós-morte, né? Posteriormente ao desencarne de Allan Kardec, ele vai ser publicado em 1890,
Ou seja, né, 21 anos depois do desencarne de Allan Kardec vai desencarnar em 1869, né? Então, os correligionários de Kardec, né, aqueles que são contemporâneos a ele, que trabalhavam com Kardec, principalmente Lemarie, que trabalhavam na Sociedade de Estudos Espíritas, eles vão compilar esses textos, organizar e publicar uma obra com, né, com todo esse material que Allan Kardec não tinha, não trouxe para nós na sua vida pública, né, quando aqui esteve encarnado, né? Então, eu coloquei um textinho básico, isso aqui, inclusive, está lá no site da FEB, né? Trata-se de uma compilação, como eu destaquei, né, de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançado póstumamente em Paris, 1890, pelos dirigentes da sociedade. Na epígrafe da obra reza: é preciso propagar a moral e a verdade, né? Então, qual é a estrutura do livro Obras Póstumas? Ele é dividido em duas partes. Allan Kardec também fez isso, seja no Livro dos Espíritos, seja no livro Céu e Inferno, né? É o que mais se assemelha, por exemplo, na questão da... O próprio Livro dos Médiuns também é dividido em parte, mas o livro Céu e Inferno é muito semelhante a Obras Póstumas, porque é exatamente dividido em duas partes, né? O livro Céu e Inferno, você tem a primeira parte, que é um ensaio teórico sobre várias coisas que Allan Kardec vai escrever, sobre o que é o céu, o inferno, os anjos, os demônios, né? Seja na concepção do mundo grego, depois do pensamento judaico-cristão, e depois o que o Espiritismo diz sobre essas questões, céu, inferno, anjos, purgatório. E aí, na segunda parte do Céu e Inferno, você tem ali um ensino prático, né, que é espetacular, onde ele vai trazer uma série de textos, né, de espíritos que se manifestaram espontaneamente ou evocados, né, nas sessões que aconteciam de estudos de Paris, e aonde ele vai compilando ali em vários grupos, né, espíritos felizes, espíritos sofredores, suicidas. Então, o livro é espetacular. Obras Póstumas é a mesma coisa, de duas partes, né? Então, você tem na primeira parte, né, aspectos doutrinários do Espiritismo. Na segunda, relatos de Allan Kardec, a questão da sua missão, a constituição do Espiritismo, tem também uma biografia do Allan Kardec, o discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec, que é realizado por Camille Flammarion, que é alguém também contemporâneo, né, a Kardec, né, que transitou, né, ali na Sociedade de Paris e nesse início do Espiritismo, tá? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, eu fiz questão de colocar, porque tem gente que se recusa a ler, né, obras póstumas, porque não foi Allan Kardec que publicou, né? Então, isso é uma bobagem, né? Por mais que as 5 obras principais, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Gênese, o Céu e Inferno e a Gênese, são livros efetivamente publicados por Kardec, obras póstumas são textos do próprio codificador. Então, esse texto em especial é belíssimo, né? No qual a gente vai refletir, né, na noite de hoje, tá? Então, antes de a gente entrar na questão na concepção de Allan Kardec, né, sobre liberdade, igualdade e fraternidade, a gente precisa entender o peso que essas palavras têm para a história do mundo, né? Claro que a gente não vai entrar aqui na aula de história, né? Eu sei que vocês gostam, né, desses temas, e é importante a gente estar sempre contextualizando os momentos, né? Mas a gente não teria como aprofundar aqui essas questões, a gente vai passando, né, de alguma forma, tangenciando essa questão, porque é muito importante, né? Então, essa ideia da liberdade, igualdade e fraternidade está diretamente associado à ideia do que a gente hoje chama de direitos humanos, né? Inicialmente, por exemplo, pensando na Revolução Francesa, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, é a ideia dos direitos, inclusive a questão dos direitos naturais que o homem tem por natureza, a ideia de liberdade, né? Dentro do pensamento liberal, a defesa pela propriedade privada.
Então, isso são coisas, né? Esse é um período, né? Principalmente quando a gente pensa a questão do iluminismo, né? O século XVIII, né? É um século de muita efervescência, né? Nesse sentido. Não é à toa que a gente vai ter aí uma série de processos revolucionários acontecendo, rompendo com uma lógica de pensamento que está muito atrelado ao mundo medieval e efetivamente entrando dentro de uma ideia de modernidade, tá? Então, é o pensamento iluminista que vai inaugurar isso, essa ideia da ciência, a ideia do progresso, né? A ideia a ciência, o progresso com P maiúsculo, né? E o Kardec é filho desse pensamento, né? Kardec nasce em 1804, pouquíssimo tempo depois do fim da Revolução Francesa. Então, Kardec é herdeiro direto do pensamento iluminista. Então, quando ele está se debruçando sobre isso, ele é alguém também muito influenciado sobre esse conjunto de ideias, né? Podemos dizer sobre essa ideologia, né? Porque o iluminismo não deixa de ser uma ideologia, né? Na verdade, é onde que não tem ideologia, né? Ideologia está em tudo, né? A gente só precisa saber exatamente aonde o nosso pensamento está ancorado, né? A nossa visão de mundo. Mas a ideologia está em tudo. Então, e aí eu trouxe algumas frases, né? Por exemplo, são dois processos revolucionários muito impactantes, né? Um é a independência dos Estados Unidos, 1776, e o mais emblemático é a Revolução Francesa, né? Então, lá na independência dos Estados Unidos, todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu criador de certos direitos inalienáveis. No pensamento da Revolução Francesa, os homens nascem e permanecem livres, iguais e indireitos. Então, o pensamento da Revolução Francesa tem um impacto muito grande porque é uma ideia universalista, né? E tanto é que isso não vai ficar só na França, ele vai reverberar por toda a Europa, né? Então vai ter um impacto muito grande. É lógico que essa ideia, né, essa ideia dos direitos, né, ela não está efetivamente associada só a esses processos revolucionários, tá? Se a gente for buscar, né, existem estudos sobre isso, sobre essa questão dos direitos humanos, então eles vão se remontar até o pensamento grego antigo, né? A própria Revolução Inglesa, no século XVII, né? O Bill of Rights, né? A Declaração de Direitos, quando a monarquia inglesa se torna parlamentar, e está até hoje, né? Então, você tem rei, mas não tem mais, o rei não tem mais poder, né? Como antes. Quem manda é o parlamento, né? E até hoje está assim. É uma monarquia decorativa, né? Mas está lá, está presente até hoje. Mas, sem sombra de dúvida, é a Revolução Francesa que vai inspirar e vai trazer, que vai ser como um vulcão, né, no pensamento ocidental, colocando abaixo, né, essa ideia de um privilégio de nascimento, essa ideia do sangue azul, né. Isso não quer dizer que hoje as pessoas ainda não continuem, né, buscando essa ideia do privilégio sobre as outras classes por conta de uma profissão que tem, por conta do dinheiro que tem, por conta da cor da pele que tem, isso continua presente nas relações sociais. Mas, sem sombra de dúvida, esse é um momento muito impactante, né, na história da humanidade, né, com excessos, um radicalismo muito grande, né, onde a gente viu ali uma violência, né, generalizada, né, principalmente ali naqueles momentos mais radicais, né, da Revolução Francesa e depois também, mas inaugura uma nova era. Então, isso é importante, né, tá? A gente falar, contextualizar, tá bom? E aí eu fiquei pensando o seguinte, como eu disse para vocês que Kardec é herdeiro direto, né, dessa tradição iluminista, e a gente tem que pensar que tem dois personagens, dois intelectuais que influenciaram muito o pensamento kardeciano, né? O pensamento de Allan Kardec. Allan Kardec foi um educador, né? Foi formado em pedagogia. Então, e isso diz muito, né? Até pela forma brilhante que ele teve em compor, em escolher, em
estruturar a obra espírita, né? Seja no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Então, essa forma extraordinária que ele vai fazer ao compor, né? Ao estruturar essas obras, isso diz muito também pela sua formação, essa formação de educador, essa preocupação com a didática. A gente vê muito isso nas perguntas do Livro dos Espíritos, perguntas que a gente percebe que Allan Kardec está perguntando para o coletivo, não é para ele a todo momento, o desdobramento daquilo, a insistência em determinado momento em alguns pontos, né? Mesmo que aquilo tivesse sido respondido, ele vai e continua, como um pesquisador, mas alguém preocupado também com aquelas pessoas que estão, né, que vão fazer a leitura daquele material, né? Então, esse é um ponto importante. E aí eu coloquei esses dois personagens que são muito importantes na vida de Allan Kardec, tá? Primeiro é o Rousseau, na sequência Pestalozzi e né, nessa trinca aí, digamos assim, né, o produto disso, Allan Kardec, né? Allan Kardec foi discípulo direto de Pestalozzi. E Pestalozzi foi alguém muito influenciado pelas ideias russonianas, pela pedagogia russoniana, podemos dizer assim, né? Tem outros personagens aí no meio, tá? Tem outros, o Comênios, por exemplo, mas aí eu escolhi aqui esses dois para a gente poder só ir balizando aí o nosso pensamento, tá? Então, vamos lá. Essas três palavras, isso daqui dito por Allan Kardec, tá? Tá lá no texto. Essas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Então, Allan Kardec está reconhecendo, né, o poder dessas palavras e o como elas são importantes para uma nova ordem social, uma nova sociedade, uma nova realidade, né? Uma nova forma de se relacionar uns com os outros, uma nova forma de ver o mundo, de se colocar no mundo, né? Então, é isso que ele está colocando, tá? E aí, começa um ponto importante, tá? Eu vou pular para cá, depois eu volto ali para o bom velhinho, né? Eu costumo chamar ele do bom velhinho, o Bezerra, né? O bom velhinho de verdade, né? É o Bezerra. Então, vejam que coisa interessante. As palavras liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade é a última. Só que o que vai acontecer? Allan Kardec vai começar trabalhando primeiro pela fraternidade. Depois ele vai desdobrando, né? Começa com fraternidade, igualdade na sequência, liberdade como filha direta da fraternidade e da igualdade. Mas o guarda-chuva de tudo isso, né, a mãe, digamos assim, né, dessa trinca é a fraternidade. E aí ele vai explicar por quê, né? Então, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Isso é frase de Allan Kardec, tá, gente? Não é nossa, não. Allan Kardec diz isso. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Então, Allan Kardec está dizendo, a fraternidade, quando exercida, né, ela gera devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Olha que coisa, né? Ou seja, é uma palavra que tem uma força muito grande. Vocês concordam comigo, né? Então, é por isso que ele trouxe, né, ela que está em terceiro plano, ali naquela sequência das palavras, ele traz para o primeiro plano. E ele vai desdobrar e vai dizer por quê, né? Só que antes de a gente continuar, é bom a gente lembrar, né, ver agora, me recorreu aqui à cabeça, o significado da palavra fraternidade, né? Eu acho que é importante, a etimologia, né? A palavra fraternidade, ela é de origem do latim, né? Então, na verdade, é fraternitate, né? E a palavra, você tem aí o prefixo frater, né? Que significa exatamente o quê? Sentimento de irmandade entre irmãos. Então, frater é a ideia do sentimento
de irmandade entre irmãos. Então, a ideia de você estabelecer a fraternidade num agrupamento social é você estabelecer a irmandade entre aquelas pessoas, né? Então, a fraternidade, ela pressupõe tratar alguém de irmão e agir de igual para igual. Olha como é que já vai surgindo aí a igualdade já por consequência, né? A própria a palavra dá esse sentido para a gente, né? Só que no mundo a gente viu, né? A gente sabe que existem inúmeras fraternidades, né? A própria ideia da maçonaria é uma fraternidade. Você tem ali esse sentimento, né? Reverberando ali entre aquela coletividade, né? Que se juntou, né? Ao longo de um determinado momento da história e até hoje, né? Ainda o fazem, dentro de um conjunto de ideias, de uma série de questões que envolve aquela fraternidade específica. Só que a fraternidade que Allan Kardec está trazendo para a gente é a fraternidade pensando no sentido evangélico, no sentido que você tem devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência com todos. Não é somente com aquele grupo que pensa como você, que tem a mesma ideologia que você, né? Porque a partir do momento que você age dessa maneira, você exclui o diferente. Você exclui e muitas vezes combate, porque você deseja que os outros automaticamente pensem igual a você, né? Se não está dentro desse conjunto de ideias, automaticamente ele não pode entrar dentro, né, desse compartimento. A fraternidade, no sentido que Allan Kardec está trazendo, e aí eu falo, né, dentro do pensamento espírita, é uma fraternidade que olha para o outro, independente do que ele traz, né, adesivado em torno dele. Independente, seja credo, time de futebol, cor da pele, nacionalidade, regionalidade, não importa. Nada disso entra dentro desse conto, né? Então, é por isso que Kardec vai dizer, é por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima. Proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. Vejam que Kardec resgata o pensamento do Cristo, porque isso é uma frase de Jesus, né? Procede para com os outros como querias que os outros procedessem com você, né? Então, o oposto a fraternidade é totalmente o oposto do egoísmo, né? Diz Kardec, né? A fraternidade diz um para todos e todos por um. O egoísmo diz cada um por si, né? Sendo estas duas qualidades a negação uma da outra. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Inclusive, é um pensamento egoístico essa ideia de que, dentro do meu grupo, eu faço tudo por aqueles. Não faz parte daquele clube, eu rechaço. Esse é um pensamento egoísta. É o pensamento dos eleitos, né? Como diz muitos dos nossos irmãos, né? De outros segmentos religiosos. Então, é irmão, faz parte ali, né? Daquele agrupamento. Tudo que eu puder fazer, eu vou me esforçar para poder ajudar. Não está dentro, né? Daquele agrupamento, dentro daquela coletividade, não quero nem atenção, é mundano. Não é nem filho de Deus, é criatura, né? Então, isso é um pensamento que não tem nada a ver com o que Jesus traz. Não tem nada a ver, né? A gente respeita os irmãos, mas a gente também não pode deixar de ter o nosso pensamento crítico sobre esse equívoco, que é um equívoco. Porque enquanto isso existir no mundo, a gente nunca vai alcançar a fraternidade. Enquanto a gente tiver um pensamento pensamentos dessa natureza, a humanidade continuará dividida, né? Como se fosse um arco-íris em tonalidades. Então, não é fazer com que todos sejam iguais. Isso a gente nunca vai conseguir, né? Porque a diversidade ela está presente em tudo.
ela está presente na natureza em todos os momentos. Então, na natureza humana, uma vez que a gente faz parte da grande natureza, isso é uma questão natural, né? É uma questão lógica. Então, a gente não pode achar que o mundo vai ser feliz quando todos forem espíritas, quando todos acreditarem na reencarnação. Não, até porque acreditar na reencarnação não é um passaporte, né, para nós, para que a gente, quando chegue no outro lado, a gente tenha algum tipo de benesse, né? Longe disso. Pelo contrário, ele pode ser um problema. Ele pode ser um problema. O conhecimento espírita, mal empregado, ele é um problema para a criatura. Ele pode se transformar num problema. Porque Jesus diz isso para a gente. Há muito, muito será cobrado, há muito quem foi dado. Então, se o pensamento espírita é algo, como diz o espírito André Luiz, né, que os espíritas é como se tivesse achado um bilhete premiado. Ele faz ele usa essa metáfora, né? Porque o bilhete premiado tem um valor, né, muito grandioso para boa parte da população do mundo, né? Então ele usa essa metáfora. Aquele que teve a possibilidade de ter acesso ao conhecimento espírita é como se tivesse recebido um bilhete premiado. E aí eu pergunto para vocês, é uma pergunta retórica, obviamente, vocês não precisam responder, né? O que vocês estão fazendo com esse bilhete? Estão enterrando, né, para poder depois devolver para o senhor da vinha, né, como na parábola dos talentos, ou você está multiplicando esse bilhete, né, ou talento, né, parafraseando aí a parábola. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre, né, não se martirizando, de maneira nenhuma, né? A gente tem que fazer aquilo que é possível para nós fazermos. Nós temos as nossas limitações, mas isso é algo que tem que estar no nosso horizonte a todo momento. O que eu estou fazendo com esse bilhete? Qual o resultado disso? Quais são as minhas obras, né? Quais são as minhas ações diretas diante da coletividade, para que o mundo, né, para que reine a paz nesse mundo? Isso é algo que a gente tem que estar sempre matutando, tá? A todo momento. Então, Allan Kardec, é claro, o egoísmo é a oposição da fraternidade, tá bom? Então vamos voltar lá no bom velhinho, olha ele lá, o nosso querido Bezerra de Menezes, né? O que diz Bezerra sobre a fraternidade? Manter a fraternidade em nossos grupos espíritas é dever impostergável que nos cabe a todos nós. A gente não pode ser fraterno só com os companheiros da casa espírita que a gente gosta, né? Que pensa como nós. Se a gente não consegue ser fraterno com um grupo pequeno que a gente tem na casa espírita, né? Porque os nossos grupos são pequenos. Essa é a nossa realidade nas casas espíritas. Se a gente não consegue, ao lidar com 10, 15, 20 pessoas, exercer a fraternidade nas relações com essas pessoas, meu Deus, né? O que vai ser de nós, né? No mundo, onde a gente vai lidar com pensamentos totalmente contrários e diferentes da nossa realidade. Porque, bem ou mal, ali você, dentro da casa espírita, você tem alguém ali, por mais que aquela pessoa ali tenha alguns tipos de ações que você não concorde ou que te incomode, você tem algo ali que aquela pessoa também tem, que casa junto com o seu pensamento, que é o pensamento espírita. Vocês são irmãos de doutrina, né? Irmãos e irmãs. Então, isso já é um cimento, né? Uma amálgama que faz com que a gente se junte, com que a gente esteja próximo. Então, se nesse momento, se nem assim a gente consegue, tem dificuldade muito grande ao lidar, a gente realmente precisa rever o nosso íntimo, refletir, procurar a terapia também para poder ajudar, que eu acho que é importante, nos ajuda também, né, a conversar mais com Deus, começar mesmo a nos examinar, porque realmente tem alguma dificuldade muito grande aí para a gente poder tentar vencer, né?
Ante a fraternidade, olha o que diz o Bezerra, resolvem-se as mais difíceis situações. Vou repetir. Ante a fraternidade, resolvem-se as mais difíceis situações, propiciando-se realizações legítimas. Mediante a fraternidade, o sangue do entusiasmo reestimula os corações combalidos, equilibrando-os na luta áspera de crescimento para Deus. Então, olha que coisa. A fraternidade, ela, né, ela tem essa capacidade, né, de colocar todos ali na mesma situação, né, e resolver essas pendengas. Por isso que ele está dizendo a importância de se manter esse sentimento presente. Mas é uma fraternidade verdadeira, não é uma fraternidade que né, aquela coisa que tudo a gente usa fraternalmente, né? Um abraço fraternalmente, eu te amo fraternalmente, mas às vezes não ama nada, né? Certa feita, né? Eu assisti uma palestra do já desencarnado, né, Richard Simonetti, lá na Federação Espírita. Tinha mais alguns companheiros de Itaboraí juntos, né? E a palestra espetacular, né, do Richard Simonetti. E aí, em determinado momento, ele disse que os espíritas se odeiam fraternalmente, né? A gente gosta tanto de usar a expressão fraternalmente, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que em alguns momentos, né? Porque tem alguns companheiros espíritas que não gostam dos outros irmãos, né? Então, ele se odeia fraternalmente. Ele está usando aí a expressão, essa questão fraternal, né? Ela é muito presente nas nossas relações, e depois ele vai desdobrando isso, obviamente, né? Sobre o que ele disse, né? E mostrando que não adianta só os lábios, é nas ações, né? É a gente se apequenar diante de muitos momentos, mesmo achando que está certo, né? E buscar sempre na casa espírita manter essa fraternidade, né? Por quê? Porque quando vinha o vendaval, né, irmãos? Olha o vendaval aí que veio para vocês, né? Que vocês estão passando. Fora o coletivo, estou dizendo o interno, né? Quando vem, vocês se sentem seguros, se sentem firmes. Por quê? Porque tem algo ali que mantém vocês unidos. É esse sentimento, tá? É esse sentimento que o Bezerra está dizendo. Seguindo. Então, ó, a fraternidade... Ah, tá, aqui já foi, né? E aí, o que ele diz? Passando para a liberdade, olha lá. A liberdade, dissemos, é filha da fraternidade e da igualdade. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que de direito é imprescindível para toda criatura humana, desde o selvagem até o civilizado. Aqui ele está fazendo menção à questão da liberdade natural, igual aquela questão que o pessoal da área do direito, né, chama de justnaturalismo, né, o direito natural, que é algo que independe, né, de Constituição, independe das relações sociais entre os homens, instituídas através de leis, decretos, seja lá o que for, né? Isso é algo que já é natural, já é da natureza humana, são direitos inalienáveis, né? Como, por exemplo, eu citei no início, né, a questão do direito à propriedade, o direito à liberdade, né? Então, são coisas naturais, né? Digamos assim. Então, ele não está falando disso, né? Dessa liberdade natural. Ele está falando outro tipo de liberdade. E ele continua, olha lá. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça. Não procurarão causar danos uns aos outros e nada, por conseguinte, terão que temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela e prejuízo do seu semelhante. Claro! Né? A igualdade é um sentimento que vem a reboque da fraternidade. E a liberdade é filha direta dessas duas expressões, né? Da igualdade e da fraternidade. Por quê? Porque se ela for exercida de forma plena, a gente nunca vai buscar dar prejuízo para o semelhante. A gente, quando vê um sinal, a gente não vai avançar porque alguém multa,
ou porque tem um guarda ali olhando, a gente não vai avançar porque é algo universal, a gente faz ele independente da punição, ou seja lá do que for, que está sendo colocado como consequência. Né? É um pensamento até, a gente pode pensar até o Kant também, o Kant fala sobre isso, né? A questão da moral universal nesse sentido. Ela pode ser empregada em qualquer lugar, em qualquer momento. Não independe de sociedade, de religião, de constituição. Independe, né? Ele chama do imperativo categórico, né? Ele se coloca em todo momento, em qualquer situação. Então, sempre que você tiver dúvidas sobre isso, lembre-se disso, né? Por isso que ele diz, né? A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela. A gente não precisa ficar controlando a liberdade, cerceando a liberdade com medo, né? Das pessoas ultrapassarem os limites e começar a prejudicar as relações entre uns e outros, relações sociais, né? O coletivo. Por que a liberdade nossa é cerceada? Por conta do coletivo. Olha o que a gente está vivendo hoje na questão da pandemia. É um exemplo, né? Você tem que cercear a liberdade do individual, porque a liberdade individual afeta o coletivo, né? Então, o direito de ir e vir é um direito constitucional, mas quando ele prejudica o coletivo, ele precisa ser revisto. Né? A gente pode até pensar, a gente costuma falar muito isso na doutrina, né? O mal maior e o mal menor. Nesse momento, qual é o mal menor? É você cercear a liberdade individual, numa certa medida, né? Claro, né? Por quê? Porque ela está oferecendo perigo para o coletivo, né? Nesse caso aqui, você tendo a fraternidade sendo exercida da forma como Allan Kardec está colocando, o que acontece? Não é fraternidade entre grupinhos, né, separados. É a fraternidade de forma plena, independente dos indivíduos e do que eles carregam com eles. Então, nesse sentido, a liberdade não oferece perigo nenhum, porque jamais eu vou fazer alguma coisa que prejudique o meu semelhante. Jamais eu vou fazer alguma coisa que prejudique o coletivo, porque eu me reconheço como coletivo. Eu reconheço as minhas limitações e sei que quando eu estou fazendo algo que não está dentro, né, daquelas regras estabelecidas, automaticamente o que acontece? Eu prejudico o outro. E aí você quebra a relação, não tem fraternidade. A partir do momento que você prejudica o outro, não tem fraternidade. Né? Então, olha lá, como eu disse, né, eu tinha adiantado, a igualdade decorre da fraternidade e da liberdade, é consequência das duas, né? Porque automaticamente você não precisa de um regime, né, de cima para baixo que diga, que estabeleça critérios para que as pessoas sejam iguais. Se é que algum dia na história isso aconteceu, né? A gente viu, as experiências mostrou bem para a gente que foi uma tragédia, né? Um sistema de cima para baixo impondo, cerceando, inclusive, liberdades e muitas outras coisas, né? Em nome de você garantir a igualdade. Isso nunca aconteceu, né? Então, essa igualdade que Allan Kardec está falando aqui é uma consequência. Ela não é imposta de cima para baixo. Ela nasce de dentro para fora. E não de uma forma unilateral de cima para baixo, sendo imposta, seja um regime, ideologia, seja lá o que for. Né? É diferente. É uma consequência. A igualdade entre os povos vai ser uma consequência. Qual é o sentido que a pessoa vai ter de acumular tanta riqueza? Qual é o sentido que a pessoa vai ter de cultuar objetos, parafernálias, que hoje em dia são cultuados, né? Que são extremamente desnecessários para a vida prática das relações? A pessoa se gaba, né, de estar com um relógio no pulso, como a gente já viu um jogador de futebol falando, né, que ele tinha um relógio no pulso que custava um apartamento. E quantas pessoas não têm aonde dormir, onde não tem moradia, né? Então, automaticamente, vejam só como é que é um elemento desencadeador, tá? Allan Kardec não usa essa expressão, mas é isso, é um elemento desencadeador.
a fraternidade, ela desencadeia automaticamente as outras questões, tá? Então, a igualdade, ela vem por consequência. Por isso que Allan Kardec nem fala muito sobre isso, né? Então, olha lá, continuando, né? Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente, sem haver entre eles nem privilégios nem direitos excepcionais, pois, de outro modo, obviamente, não haveria fraternidade. Tratar alguém de irmão é tratá-lo de igual para igual. Não é assim? Se realmente você ama um indivíduo como seu irmão, aquilo que você come, você quer que ele coma. Algum tipo de privilégio que você tem, você vai querer que ele tenha. Se ele não tiver, você vai repartir o seu para que ele tenha o mínimo necessário. Esse é o pensamento de igualdade. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência dos seus sentimentos, da maneira de procederem e se estabelecerá pela força das coisas. Como eu disse, não vem de cima para baixo, imposto. É automático, é consequência. Qual, porém, o inimigo da igualdade? O orgulho. Não é isso? É o orgulho. Então, veja as chaves, né? Veja o antagonismo, né? Da liberdade, igualdade e fraternidade. Primeiro, o egoísmo. Por consequência, o orgulho. Certo? E aí, já caminhando para o fim. Olha lá, frase de Allan Kardec, né? Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Olha o que eu falei para vocês do guarda-chuva. Tudo que vem na sequência vem a partir desse grande guarda-chuva. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Certo, meus irmãos e irmãs? Então, vou fechar aqui para a gente poder concluir o nosso... Deixa eu voltar aqui para a tela sem apresentação. Então, o convite está feito para que vocês possam, inclusive, estudar também obras póstumas. Vejam só que texto belíssimo, né? Não é muito interessante? Então, quem está perdendo é a gente, né? Eu sempre costumo dizer isso, quem está perdendo é a gente. A questão da Revista Espírita é outro manancial também de conteúdo que a gente também pode se debruçar. Tem muita coisa para a gente estudar na obra espírita, né? Às vezes a gente fica buscando livros, literaturas, muitas vezes extremamente duvidosas, e tem tanta coisa para a gente poder estudar na doutrina espírita, né? E quem perde é a gente, né? A oportunidade de ter contato com esses textos, né? Escritos por Allan Kardec, né? Trazido pelos espíritos. Então, meus amigos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Pela oportunidade da fala, agradeço também ao Centro Espírita Cachoeiriense, né? E deixo aqui um abraço representando aqui o 42º Conselho Espírita de Unificação, no qual o Cachoeiriense faz parte, né?